Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 20 de junho de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Putin transforma universidades russas em instrumento de guerra. Acho que ele pirou, ou já era pirado, estava recolhido, mas a partir já do finalzinho, novembro, dezembro, começou a ser gestada essa nova decisão do Vladimir e agora tomou corpo em 2026. A partir de janeiro, as autoridades russas estão cada vez mais transformando instituições de ensino superior em instrumentos de guerra. Há dois motivos para isso. O primeiro é óbvio. O exército de ocupação da Ucrânia, que é o exército russo, precisa de reforços constantes. Precisa de gente para satisfazer a sanha do inferno em transformar jovens em mortos, em zumbis, que vão para o inferno e voltarão, quem sabe, como zumbis. É o sonho do demoníaco Putin. O segundo é menos óbvio. O Kremlin teve a juventude destruída e, portanto, tenta controlá-la. Reduzir seu número é usá-la como recurso para a guerra. Você vê que é demoníaco esse raciocínio do Kremlin, do satanista Putin e dos satanistas que o seguem. Sejam aqueles que estão no governo, sejam os oligarcas que obedeceram ele, sempre esses mais de 20 anos que está no poder. Uma mente diabólica. A campanha é acompanhada de promessas de utilizar produtivamente suas licenças acadêmicas. Bonito, né? Os caras são bons em propaganda, fazem títulos bonitos para enganar os jovens. Isso acontece em todo mundo, mas dessa maneira demoníaca só conheço na Rússia. E alegações de um contrato supostamente de 1 ano, embora na verdade seja por tempo indeterminado. A atenção especial está sendo dada aos estudantes com pendências acadêmicas. O que é uma pendência acadêmica na Rússia? É alguém que ficou em dependência de uma matéria, é alguém que reprovou, né? Então eles usam isso e ameaçam. Você não poderá fazer rematrícula se não se alistar no exército russo. Você tem que contribuir com a pátria. O Putin inventou um termo, né? A civilização russa. Ele faz como se a civilização russa fosse um negócio, mas nem é civilização, porque é uma colcha de retalhos, é um amontoado de diversas etnias, desde mongóis, kirguizes, uzbeques, né? Todos com uma tendência islâmica, a única coisa que eles têm em comum lá na Ásia russa. E aqui na Rússia europeia, são europeus, mas já estão muito miscigenados com os asiáticos que desceram para cá. Então não existe uma civilização russa. É outra mentira que ele inventa para seu próprio povo e faz isso para o mundo. E é muito importante notar que o ministro da Ciência russo, Valery Falkov, ele estabeleceu uma meta para os reitores das universidades russas. De pelo menos 2% dos estudantes devem assinar contratos com o Ministério da Defesa. 2% botou também a faca no pescoço dos reitores. 2%. E no início de 2026, aproximadamente 2,2 milhões de estudantes do sexo masculino estavam matriculados em universidades russas. Vejam que eles só estão fazendo isso para os do sexo masculino. Sexo feminino eles não estão recrutando. Então 2 milhões e 200 mil jovens estavam nas universidades russas. Isso equivale a 2%, vamos chamar assim, é um número aproximado, 2,2 milhões, esse 44 mil potenciais estudantes contratados. Eles não contrataram isso ainda, mas não informam quantos contrataram também. Mas vão mentir daqui a pouco um número qualquer. Se uma abordagem semelhante for estendida a faculdades que não são ligadas a uma universidade, faculdades isoladas ou com 2 ou 3 cursos, ou também as escolas técnicas, eles estão tirando gente até das escolas técnicas e estão fazendo o mesmo. Esse 44 mil vai subir para 76 mil potenciais que eles podem recrutar. Pensando em termos de teatro de operações, se eles foram colocados nas linhas de carne, isso vai dar 2 meses, vai desaparecer todo mundo. No entanto, não se trata de um recrutamento para esse tipo de atividade.
A educação russa está passando por uma militarização acelerada, muito acelerada. A educação russa, então, está passando por isso. Universidades estão revivendo cursos ideológicos obrigatórios como fundamentos da estabilidade russa. Isso é para todo mundo, mesmo quem não vai, para as mulheres também, para as do sexo feminino também. Concebidos, isso eles fazem para incutir lealdade à chamada civilização russa, isso expliquei para vocês anteriormente. E ele está colocando isso, a civilização russa, é importante, como Adolf Hitler colocou para os alemães, a questão da raça pura ariana, que fez aquela política de exterminar os judeus. Não conseguiu, mas fez muito crime. Putin acha que não vai conseguir, mas está fazendo muitos crimes desde 2014 na sua ocupação na Ucrânia. Estudantes e alunos do ensino fundamental e médio estão sendo recrutados também para produzir equipamentos militares. E algumas instituições de ensino estão até mesmo criando uma espécie de frente cultural para servir a propaganda militar. Ao mesmo tempo, as autoridades estão restringindo o acesso ao ensino superior. Vai diminuir o número de vagas no ensino superior. Quase 50 mil vagas pagas foram eliminadas em cursos de ciências humanas, como economia, direito, administração pública e psicologia. Eles estão diminuindo as vagas aí e vão aumentar nos níveis tecnológicos. Contudo, os benefícios para veteranos de guerra, que eles também falam isso, e as famílias estão sendo ampliados. Segundo especialistas, várias conclusões decorrem disso. Em primeiro lugar, o regime de fato vai receber um certo número de soldados contratados, mas isso não vai alterar o equilíbrio estratégico de poder na frente de batalha, segundo dizem os porta-vozes do Kremlin. Em segundo lugar, o declínio da população instruída prejudica a própria Rússia. Concordam? Porque são mortos na frente de combate, vai ter menos cientistas, vai ter menos engenheiros para fazer girar a máquina tecnológica russa e até para desenvolver tecnologia. As guerras modernas estão vencidas não apenas por números, mas também por tecnologia. Não somente por número de soldados, mas também por tecnologia, inovação e qualidade do capital humano. E a Rússia não está pensando em capital humano porque ela está mandando muita gente para morrer. Né? E ela não está preocupada com tecnologia porque eles vão ser soldados com 18, 19 anos para morrer na Ucrânia também, porque mesmo eles querem esse pessoal da área tecnológica para operar drones. É o que aconteceu, que morreram lá em Luhansk, quando atacaram o quartel-general da Rubicon, que era a unidade de elite de drones da Rússia. Eles tinham lá um centro de treinamento de operador de drones e eles iam atacar a Ucrânia, já vestidos como militares, contratados à Ucrânia naquela noite. A Ucrânia chegou antes e bombardeou, matou todos. Aproximadamente 19 treinandos de universidades que estavam lá, já que assinaram um contrato. Então a Rússia está dizendo que a Ucrânia cometeu um crime de guerra, a Ucrânia matou os jovens que estavam lá estudando e outros que estavam dormindo nos alojamentos da universidade. Esses caras são cínicos, cínicos e cínicos. E em terceiro lugar, quanto mais pressão o Estado exerce sobre os jovens, maior o risco também de descontentamento interno. Na prática, esses autodenominados patriarcas do Kremlin, que na realidade são criminosos do Kremlin, estão abrindo uma frente interna contra a geração dos próprios netos deles. Estão tentando prolongar a vida de seu próprio sistema, lançando a juventude na fornalha da guerra. Eles estão preocupados com a sobrevivência do sistema de Vladimir Putin. E jogam todo nessa fornalha da guerra, que é a fornalha do inferno. Mas a história já provou repetidas vezes, a guerra de um Estado contra seu próprio futuro, contra seu próprio povo, jamais termina em vitória. O desfecho desse drama histórico é conhecido. O último quase império colonial, agindo dessa maneira criminosa, acredito que ele vai desaparecer do mapa mundi assim como ele é hoje. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Não esqueçam que eu conto com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, a Deus que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.